Olá, tudo bem? Que bom te receber aqui novamente nesse nosso cantinho, nesse nosso espaço de diálogo, de escuta, de silêncio, de meditação. É muito bom tê-lo aqui, é muito bom saber que eu posso contar com a tua presença, mesmo que distante, mas você faz parte de um movimento especial aqui dentro do meu coração. Então hoje nós vamos meditar um texto breve, mas que fala muito sobre a alegria. Esse texto diz assim: ser alegre, essa é a minha definição de ser religioso. Ser triste é ser um pecador. Ser alegre é ser um santo. Se você ri com todo o coração, sua vida começa a se tornar santa. Um riso franco é uma coisa única. Nada pode tornar seu riso mais sagrado que um riso franco. E quando você rir, deixe que todas as células do corpo riam com você. Da cabeça aos pés, deixe que a risada se espalhe, que chegue ao mais profundo e íntimo recanto de seu ser. Você se surpreenderá ao ver que pode se aproximar mais facilmente da existência por meio do riso e da oração. Então, esse texto tão curtinho, ele está falando do riso e da tristeza, alegria e tristeza. Claro que o autor, ele é engraçado e ele não está falando que nós não podemos ter tristezas em nossas vidas. A tristeza, ela está aí, ela existe, ela faz parte. Como eu já disse em outros vídeos, digo nas minhas pregações, dias nós estamos bem, dia nós não estamos bem. Acontece que a tristeza que o autor está se referindo é aquela tristeza que nós cultivamos dentro de nós. É aquela tristeza que nós muitas vezes não nos esforçamos por superá-la. Muitas vezes a gente se decepciona com alguém e aquela pessoa, no momento que ela não estava bem, ela fez algo que de repente nos decepciona. Ao invés de relevar ou trabalhar essa questão mais para frente, evitando amargurar-se, a gente vai levando, arrastando aquele sentimento por uma vida inteira. Quantas pessoas que a gente conhece, ou talvez nós sejamos essas pessoas que quando alguém pergunta, você está bem? Ai não, nossa, Deus que me livre, eu não aguento mais. Tem pessoas que a gente conhece e que o tempo todo nunca está bem. Eu brinco que na verdade não é uma brincadeira, eu tenho uma conhecida. Quando eu entrei na vida religiosa em 2003, eu perguntava para ela, você tá bem? Ela franzia a testa, fechava os olhos e já dizia, meu Deus do céu, eu tô muito mal. Passavam-se meses, ela frequentava a missa lá do Padre Osmar de Lagoinha, já falecido. Ela passava meses e meses, ela voltava com o mesmo olhar triste, com a mesma reclamação. E até hoje, olha, desde 2003 até hoje, quando eu encontro, é a mesma coisa. A sensação que eu tenho é que o tempo não passou, que ela está sempre no mesmo sentimento. Eu já tive a honra de visitar a casa dela, uns filhos maravilhosos, um ambiente bom, mas ela mesma não sabe lidar com a tristeza que ela tem. É sempre tempo de transformar essa tristeza em momentos de alegria. Eu acredito que felicidade ela não está em tudo. Nós temos ápices, picos de felicidade, mas nós também não podemos viver afundados na tristeza constantemente. É de suma importância abrir o coração para as pequenas coisas, os pequenos detalhes da vida, sabe? Nesse período de isolamento social, eu busco o máximo me manter isolado. Hoje eu tive que levar minha mãe ao hospital. Ela, enfim, tinha uma consulta marcada e para mim era muito difícil levar minha mãe ao hospital, porque minha mãe tem 72 anos e a gente quer proteger as pessoas que a gente ama. Mas depois, no meio do caminho, eu me mantive o tempo todo distante da minha mãe ao longo desse período de isolamento social, mas hoje eu tive que levá-la no carro ao meu lado. E eu, ao mesmo tempo que eu estava ali, preocupado, eu estava feliz, porque depois de um tempo a gente estava ali próximo. Mas ao mesmo tempo que eu estava próximo, eu estava rezando, meu Deus, cuida da minha mãe. Nossa Senhora Aparecida, cuida da minha mãe. Então,
aquilo que poderia ser muito preocupante, quando ela me pediu até, eu fiquei muito preocupado, fiquei pensativo, se tornou um momento mais leve. Eu pedi ao Espírito Santo que me desse sabedoria de transformar aquilo para que não fosse pesado nem para ela nem para mim. Estou usando esse exemplo para dizer que muitas coisas nós não temos a opção de escolher. De repente você trabalha num lugar que você não gosta. De repente você está casado com uma pessoa que você está tendo dificuldade. Enfim, milhões de exemplos que a gente poderia citar aqui, mas a opção por permanecer na tristeza acaba sendo nossa. Se você tem que lidar com alguém que é difícil para você, tente transformar esse sentimento, tente ressignificá-lo, tente olhar para essa pessoa. Uma vez uma amiga me disse isso: cada vez que eu tenho que olhar para aquela pessoa que eu tenho dificuldade, é como se eu olhasse para ela pela primeira vez. Eu estou apagando tudo que ela fez para mim, que eu talvez tenha feito para ela da minha cabeça, do dia anterior, e hoje é um dia novo, eu quero olhar para ela como quem olha pela primeira vez. Nunca me esqueci, porque realmente eu acredito que é por aí que passa esse processo de alegria, de transformação. A alegria vem desse esforço pessoal. Eu não posso esperar que a minha mãe me traga alegria, que o meu pai me traga alegria, que os meus amigos me tragam alegria. Eu não posso ficar sentado esperando que as pessoas me bajulem, trazendo alegria, trazendo somente notícias boas. Eu preciso ser promotor do bem. Vamos pensar juntos. Será que a gente não está passando uma vida inteira querendo que as pessoas façam coisas para nos alegrar, querendo que as pessoas nos reconheçam, e nós não estamos fazendo nada pelo outro? Será que as pessoas que a gente cobra, mas meu filho tinha que ser mais carinhoso, mas meu marido tinha que ser mais carinhoso, mas minha esposa tinha que ser mais carinhosa, será que nós também não poderíamos ser mais carinhosos com as pessoas que nós amamos e que a gente fica sentado de braço cruzado esperando que ela venha tomar uma iniciativa de ser carinhosa? Será que a gente já não enferrujou o braço aqui cruzado e esqueceu que também parte da gente e que é um jogo de dois lados e que eu preciso estimular? Eu gosto muito de pensar isso. Tem pessoas que não são mais agradáveis com a gente porque desistiram de serem agradáveis. Porque sempre quando se aproximam encontram uma cara feia, uma reclamação, um murmúrio, a gente desmotiva. Né? Às vezes a gente reclama, nossa, aquela pessoa não me elogia mais, não fala nada, mas às vezes ela pode ter tentado e a gente pode ter cortado. Às vezes a gente chega com o cabelo cortado e chega e desfila pela casa e pergunta para alguém, gostou? Nossa, o cabelo ficou horrível. Aquilo machuca, você não vai ter vontade de elogiar o outro. E aí vai virando um efeito dominó, eu que machuco aquela pessoa, ela que vai me machucar, as pessoas à minha volta vão ficar machucadas, principalmente se eu sou casado. Se eu machuco minha esposa ou machuco meu marido, eu vou fazer com que os meus filhos tenham um péssimo testemunho do que é casamento. Né? Até hoje as pessoas dizem, hoje em dia as pessoas não querem casar mais não. Mas, independente das escolhas pessoais, eu acredito que muitos que estão casados acabam dando contra-testemunho para os que ainda não são. Tanto que eu tenho conhecidos jovens que dizem, eu casar para ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe? Deus me livre, não quero isso para mim. Porque acaba sendo um ambiente pesado, de briga, de ofensa. Sabe aquela atitude feia de cutucar o filho e falar, vai lá, vê com a outra, vê se ela vai com a gente, vê com o outro, vê se ele vai almoçar hoje. Então esse tipo de coisa faz com que as pessoas mais novas ou pessoas com mais senso crítico vejam e falam, nossa, Deus me livre, eu não quero, para viver uma vida a dois desse jeito eu prefiro não viver. Então é importante despertar a consciência que a iniciativa da felicidade parte de mim. Mas eu não vou nem perder meu tempo, que isso com o Frei está falando. Lá em casa, se ele for lá em casa, ele vai ver que é difícil. Será que a gente não está há muito tempo se escondendo, se defendendo, dizendo que lá em casa não tem jeito? Ou será que a gente que não quer mais lutar por isso? Vamos nos questionar. Eu me recordo que eu sempre, quando atendia alguém, eu começava, a pessoa chegava e criticava. Mas meu marido é isso. Mas a minha esposa é aquilo. Mas o meu filho é aquilo. Eu ouvia tudo, ficava uma hora ouvindo. Depois que a pessoa falava tudo, eu dizia assim, posso falar? Começava a falar e falava assim, olha, preste mais atenção. Já fiz isso. Não tem jeito.
as pessoas acabam já criando uma ideia de que aquela pessoa que ela tem dificuldade é daquele jeito e ela não muda. Meu filho me irrita, ele não vai mudar. Meu marido é difícil, ele não vai mudar. Minha esposa, ela é indiferente, isso não vai mudar. Vamos tirar essas fórmulas engessadas em relação às pessoas que nós gostamos. Vamos acreditar e despertar nelas, lembrá-las de coisas boas. Escreva um bilhete, talvez, mande uma mensagem se você não quer escrever, lembrando: oi esposa, tudo bem? Lembra daquela época que a gente saía para ver um filme? A gente está numa pandemia, mas vamos ver um filminho na televisão, deitados juntos, para lembrar daquela época? Ah, mas meu filho, ele não para em casa não quer saber nada de mim. Então vamos convidar, fala assim: filho, tem um sorvete aqui gostoso, vamos tomar um sorvete juntos? Vamos bater um papo, vamos jogar um joguinho aqui nesse período que a gente está aqui em casa? Vamos ver um filme? Enfim, eu estou dando ideias, suposições, mas a melhor maneira é só você que sabe. A felicidade está dentro de nós. Ela é uma escolha. Ou você escolhe ser feliz com o que tem, ou você vai fazer opção pela tristeza. E não vai adiantar nem o Papa Francisco ir até a tua casa conversar com você e te convencer. Talvez nem o próprio Jesus Cristo te convença, porque você já está engessado nos seus pensamentos e na sua tristeza. Se você está morto-vivo, te convoco, se levanta. Vamos nos animar novamente a olhar o mundo como se fosse pela primeira vez. Essa pandemia não é à toa, é para a gente sair dela olhando o mundo como se fosse pela primeira vez. É recomeço, começar de novo, como a música diz. Vamos começar de novo e vamos começar da melhor maneira possível. Lembre-se, alegria é uma iniciativa tua, não do outro. A minha alegria não depende de quem está comigo, a minha alegria depende do meu estado de espírito. A alegria começa dentro e não fora. Depois ela transborda, mas ela começa de dentro para fora. Agradeço você pela tua presença, pelo teu carinho e por você mandar o seu feedback, comentar aí embaixo o que vocês têm achado, o que vocês têm sentido. Obrigado de coração, que Deus abençoe, proteja, te livre de todo mal.